Casa do Patrão, resumão primeira semana, gafes, tretas e eliminação. Tudo em um só vídeo. Mundo agora! Casa do Patrão, parte 1. O reality que sacudiu o Brasil inteiro. Ei, que bom ter você aqui. Você chegou no lugar certo, no canal certo, na hora certa. Bem-vindo ou bem-vinda ao Mundo Agora. O canal que não deixa passar uma vírgula sequer do que está rolando no universo do entretenimento brasileiro. E olha, hoje a gente tem um assunto que eu, como superfã assumido do Casa do Patrão, simplesmente não consigo deixar passar em branco. A primeira semana desse reality foi uma montanha-russa de emoções, tretas, estratégias, gafes históricas, punições ao vivo, alianças inesperadas e uma eliminação que dividiu o Brasil. Prepara o coração porque hoje a gente vai do começo ao fim nos mínimos detalhes. Mas antes de mergulhar de cabeça nessa história toda, preciso falar uma coisa rapidinho pra você, tá? Olha, hoje a gente tem uma meta aqui no canal, 10 mil inscrições. Só isso. Essa é a única missão deste vídeo, além de te informar muito bem. Por que 10 mil? Porque é com essa marca que o Tutubi permite a monetização do canal, e com o canal monetizado a gente consegue contratar mais pessoas, trazer mais vídeos, mais rapidez, mais qualidade, mais informação quente saindo do forno para você. É muito simples. Você se inscreve, o canal cresce, você ganha mais conteúdo de graça. Todo mundo sai ganhando. E olha, aqui no Mundo Agora, a gente sempre segue de volta. Então, se você se inscrever, a gente corre lá no seu canal também. Tá bem? Ah, e se você já se inscreveu, muito obrigado do fundo do coração, você faz parte dessa família. Mas olha, faltam muito ainda para chegar nos 10 mil. Se Deus quiser, com a ajuda de cada um de vocês, a gente consegue. Agora vamos ao que interessa. O dia 27 de abril de 2026 ficou marcado na história da televisão brasileira. Depois de muita especulação, vazamentos e ansiedade acumulada desde o final de 2025, o Casa do Patrão estreou ao mesmo tempo na Record TV em TV aberta e no Disney Plus em streaming, com transmissão ao vivo 24 horas por dia disponível para os assinantes da plataforma. Uma parceria inédita, histórica, que nunca tinha sido vista nesse formato no Brasil. O programa é uma criação de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o lendário Boninho, que saiu da TV Globo em setembro de 2024 depois de 40 anos de casa. Sim, 40 anos. Ele foi o diretor do Big Brother Brasil desde 2002. Depois da saída da Globo, ele fundou sua produtora, a TV 4.0 Inteligência Criativa, e após negociações com o SBT e outras emissoras, fechou parceria com a Record e com o Grupo Disney em outubro de 2025 para criar esse reality completamente original. O resultado? Casa do Patrão. O palco de tudo isso foi construído em Itapecerica da Serra, São Paulo, onde Boninho já havia apresentado o projeto à imprensa poucos dias antes da estreia. O reality conta com 18 participantes totalmente anônimos. Sim, sem famosos, sem influenciadores, sem ex-BBBs. Gente real do Brasil inteiro, com profissões das mais diversas. E quem veio apresentar essa festa toda foi o ator e comediante Leandro Hassum, escolhido pessoalmente por Boninho, que queria seguir uma tendência internacional de colocar humoristas no comando de reality shows. Essa é a grandiosidade do palco. Agora é hora de entrar dentro da casa. Mas sabe o que aconteceu nos primeiros minutos de transmissão ao vivo, que quase fez o programa virar piada antes mesmo de começar de verdade? Você vai descobrir na próxima parte. E pode acreditar, foi mais sério do que parece. Parte 2. A estreia mais polêmica da televisão brasileira em anos. Se você achou que uma estreia aguardada com tanto hype passaria ilesa, errou feio. O Casa do Patrão deixou muita gente de queixo caído logo nos primeiros instantes de transmissão. E não foi por causa dos participantes, não. Foi por causa dos problemas técnicos que explodiram nas redes sociais ainda no primeiro dia. Logo na abertura do programa, na noite do dia 27 de abril, o público começou a reclamar intensamente nas redes. A imagem da transmissão aparecia totalmente esbranquiçada, com uma qualidade visivelmente abaixo do esperado para uma estreia de um produto desta magnitude. Mas não parou por aí. Durante a apresentação de um VT de introdução dos participantes na área externa, o que foi ao ar foi apenas o áudio, sem imagem nenhuma. Numa estreia nacional, ao vivo, em parceria com o Disney Plus. Imagina a cara dos telespectadores em casa.
E aí chegou a prova do patrão, o momento mais aguardado da noite. No meio da prova, o microfone da participante Mariana Bernardino simplesmente parou de funcionar. Depois, a produção pulou a vez da Marina Keller de jogar na dinâmica, sem qualquer explicação ao vivo. O apresentador Leandro Hassum apareceu claramente perdido em alguns momentos, sem conseguir conduzir a prova com a fluidez esperada. E para completar o vexame, quando Luiz Felipe Alvim venceu a prova e se tornou o primeiro patrão, a transmissão da Record foi cortada antes de formalizar o resultado ao vivo. A vitória havia sido decidida minutos antes do encerramento da janela de transmissão e o público ficou sem ver o desfecho de verdade. O encerramento do programa ainda trouxe mais uma gafe. Hassum anunciou ao vivo a edição das 0 horas do Jornal da Record, quando na verdade a atração seguinte era a série americana Chicago Fire. Uai, o erro foi corrigido depois, mas os danos na internet já estavam feitos. Na terça-feira, 28 de abril, Hassum cometeu outra gafe que foi parar nos Trending Topics. Ao se referir ao patrão da semana, ele usou a palavra líder, termo consagrado do Big Brother Brasil, o rival direto do programa. Foi o participante Jovan Nascimento quem corrigiu o apresentador ao vivo, gerando um constrangimento visível. Hassum tentou contornar dizendo que era uma pegadinha, mas ninguém acreditou muito. A internet foi impiedosa. E ainda na quarta-feira, 29, durante o quadro Tá na Reta, Hassum informou ao participante Jovan que ele não estava na Berlinda. Só que Jovan já tinha sido indicado pelo poder do voto. Jovan voltou a corrigir o apresentador ao vivo, desta vez com ainda mais atenção do público. 2 constrangimentos em dias consecutivos, ambos com o mesmo participante corrigindo o comando. Incrível! Mas entre tantas gafes técnicas, uma coisa ficou clara. O formato do jogo é original, criativo e promissor. E os participantes? Esses sim foram chegando com tudo. Gancho da parte 2. Mas sabe qual participante virou o centro das atenções logo na primeira madrugada? Não por estratégia ou jogo bonito, mas por ter infringido uma regra básica e recebido uma punição ao vivo do próprio Boninho? Esse nome você vai conhecer na próxima parte. E a profissão dele vai te surpreender demais. Parte 3. Os 18 guerreiros. Quem são os participantes do Casa do Patrão? Antes de entender o jogo, você precisa conhecer os jogadores. E que elenco, gente! 18 participantes anônimos, de norte a sul do Brasil, com histórias de vida que poderiam render um documentário cada uma. Boninho disse que queria brasilidade de verdade. E entregou. Vamos começar pelos homens. Luiz Felipe Alvim, 31 anos, motorista de aplicativo do Distrito Federal. Recém-formado em Educação Física, ele foi quem venceu a primeira prova do patrão. Jackson Fonseca, 42 anos, policial civil de Curitiba, no Paraná, com 15 anos de carreira e criação militar rígida. Jovan Nascimento, 28 anos, motoboy e instrutor de capoeira de Recife, Pernambuco, que sonhou em ser paraquedista aos 18 anos. Tiago Monteiro, 23 anos, personal trainer e árbitro de Goiás, campeão estadual de atletismo. João Victor Cassoli, 29 anos, engenheiro de produção de Macaé, Rio de Janeiro, que começou a trabalhar aos 16. Marcelo Escova, 43 anos, produtor de eventos de São Paulo. Matheus Pantaneiro, 23 anos, lutador de MMA do Mato Grosso do Sul. Alexandre Vinícius, ex-dançarino do grupo Os Delícias. E Vivão, 31 anos, estilista da Bahia, entre as mulheres. Morena, 27 anos, cujo nome verdadeiro é Mariana Lira, recepcionista em uma pousada em Jericoacoara, no Ceará, que saiu de Varjota ainda jovem em busca de independência. Nikita Salvador, 39 anos, advogada de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sheila Barbosa, 51 anos, capitã da Polícia Militar da Bahia, a mais velha do elenco. Natália Silva, 30 anos, ambulante de Recife, Pernambuco e mãe. Mariana Bernardino, Mari, 25 anos, transista especializada em cabelos afro, moradora de Madureira, Rio de Janeiro, que aprendeu o ofício com a própria mãe. Marina Keller, 26 anos, consultora comercial do Pará. Bianca Becker, 26 anos, massoterapeuta e Miss Grand Rio Grande do Sul. Luísa Parlotti, 27 anos, revendedora de cosméticos de Rondônia. E Andressa Carol, 22 anos, estudante de enfermagem de Teresina, Piauí,
a mais jovem do grupo. Uma diversidade impressionante. De capitã da PM a motoboy, de advogada a ambulante, de lutador de MMA a transista de cabelos afro. Isso é Brasil puro, misturado dentro de uma casa com câmeras 24 horas por dia. Pausa especial. Salve para a nossa galera! Olha, antes de continuar, preciso dar um salve muito especial para quem esteve com a gente no último vídeo aqui do Mundo Agora. O comentário de vocês foi demais. Mandaram mensagens incríveis e a gente vai chamar alguns aqui pelo nome. Um abraço enorme para Fernanda Oliveira, professora de João Pessoa, na Paraíba, que deixou um comentário incrível dizendo que esse canal é a sua fonte número 1 de notícia de entretenimento. Fernanda, você nos motiva demais, obrigado de verdade. Manda um salve especial também para Rodrigo Santana, mecânico de Uberlândia, Minas Gerais, que disse que assistiu o último vídeo 3 vezes seguidas. 3 vezes, Rodrigo! Você é o tipo de espectador que a gente ama aqui. Agradecimento especial para Cláudia Menezes, cozinheira de Belém do Pará, que pediu exatamente esse resumo completo da Casa do Patrão nos comentários. Essa, Cláudia, é por você. Também preciso mandar um forte abraço para Eduardo Teixeira, vendedor de Aracaju, Sergipe, que disse que o canal cresceu muito e que ele se orgulha de ser inscrito desde o começo. Eduardo, você é a história desse canal, irmão. E para finalizar, um carinho enorme para Simone Rezende, auxiliar de enfermagem de Cuiabá, no Mato Grosso, que compartilhou nosso último vídeo em 4 grupos do WhatsApp. Simone, você é simplesmente fantástica. A gente te deve isso. Valeu demais, galera. Agora vamos continuar. Mas entre todos esses perfis poderosos, quem foi o primeiro a se dar mal logo na primeira noite? E quem foi a pessoa que gerou o primeiro conflito real dentro da casa, colocando o patrão Luiz Felipe em rota de colisão direta? Descubra agora na próxima parte. Parte 4. Jackson quebra a regra, Boninho castiga e a casa já começa em chamas. Agora vamos falar do que deixou o Brasil inteiro boquiaberto logo na primeira madrugada do confinamento. O participante Jackson Fonseca, policial civil de 42 anos de Curitiba, homem treinado para seguir e fazer cumprir regras, foi exatamente quem quebrou a primeira regra do jogo dentro da casa do patrão. Jackson havia sido designado para o grupo do trampo, ou seja, ele estava entre os participantes que deveriam cumprir tarefas e obedecer às ordens do patrão da semana, Luiz Felipe. A regra é clara. Os moradores do trampo não podem acessar áreas restritas sem autorização e não podem oferecer nada sem ser solicitado. Pois bem, Jackson ignorou isso tudo. Sem autorização, ele entrou em uma área restrita e ofereceu comida por conta própria aos outros participantes. Uma iniciativa bem intencionada, talvez. Mas completamente fora das regras do programa, a reação da produção foi imediata. O próprio Boninho entrou pelo interfone e repreendeu Jackson diretamente, de forma seca e direta. Segundo o que circulou nas redes sociais, Boninho usou a palavra banana ao corrigir o participante, algo incomum e que gerou enorme repercussão. O contraste era irresistível. Um policial civil, homem que passa a vida aplicando regras, se torna o primeiro infrator da história do Casa do Patrão. A internet não perdoou. E os memes foram aos milhares. Mas Jackson não foi o único nome quente da primeira semana. A dinâmica interna da casa começou a ferver com a divisão dos grupos. Luiz Felipe Alvim, como patrão da semana, tinha o poder de dividir os participantes entre a casa do patrão, onde há todos os privilégios, e a casa do trampo, onde se trabalha duro. Cada escolha era estratégica, cada aliança um cálculo. Na terça-feira, dia 28, aconteceu a prova do poder do voto, voltada exclusivamente aos participantes do trampo. Quem vencesse teria o poder de indicar alguém diretamente para o Tá na Reta, que é o paredão do Casa do Patrão. A prova foi vencida por Tiago Monteiro, o personal trainer goiano de 23 anos, que usou o poder para indicar Jovan Nascimento para a Berlinda. Agora tínhamos o primeiro Tá na Reta formado. Marina Keller, indicada pelo patrão Luiz Felipe. Jovan Nascimento, indicado por Tiago via poder do voto. E Marcelo Escova, o mais votado pela casa conforme os nomes pré-selecionados pelo patrão. 3 nomes, uma saída. O público decidindo, mas a formação do Tá na Reta não foi tranquila. Houve um momento de tensão direta, quase uma briga, entre participantes que se colocaram frente a frente e disseram verdades que ninguém esperava ouvir tão cedo. Quem disse o quê? E quem saiu por baixo nessa troca?
Vem comigo na próxima parte. Parte 5. Tretas, alianças secretas e o clima esquenta na casa. A formação do primeiro Tá na Reta abriu as comportas das tensões que estavam represadas desde o primeiro dia. E foi exatamente isso que aconteceu nos dias seguintes. O participante Thiago Monteiro se tornou alvo imediato da crítica dos outros colegas depois de usar o poder do voto para colocar Jovan na berlinda. A participante Marina Keller foi direta. "Pareceu que você está jogando só", disse ela, cobrando explicações públicas pela escolha. O clima azedou. Thiago se defendeu, mas o questionamento havia sido feito na frente de todos e deixou marcas. O conflito mais comentado, no entanto, foi entre o patrão Luiz Felipe e a participante Sheila Barbosa, a capitã da Polícia Militar da Bahia. A treta começou por conta de tarefas domésticas, algo que parece simples, mas dentro de um reality show de confinamento se torna um campo minado de ego e poder. Luiz Felipe usou o interfone para fazer uma exigência de limpeza ao grupo do trampo, e Sheila questionou a ordem abertamente. "E se eu quiser lavar na mão?", respondeu ela, mantendo o tom firme. Luiz Felipe não recuou. "O patrão está falando. Você tem que respeitar a ordem do patrão." Duas figuras de autoridade. Um motorista de app que agora manda em tudo e uma capitã da PM que está acostumada a ser ela quem dá as ordens. A tensão entre eles pode ser uma das linhas dramáticas mais fortes do programa. Na casa do trampo, a participante Morena, a recepcionista cearense, estava atenta a tudo. Em conversa com o participante Vivão, ela analisou: "Nós estamos colocando estratégia demais no nosso jogo." Mas também fez uma leitura geral da casa. Por mais que a gente goste de alguns, existem personagens aqui que estão jogando. A participante Nikita Salvador, a advogada de Belo Horizonte, também mostrou que tem tato político refinado. Ao ser questionada sobre sua relação com Nathalie Silva, ela foi cuidadosa. "Se eu passasse disso, eu ia ser horrorosa, eu me conheço." Nikita sinalizou inclusive que pode avisar a colega se precisar votar nela. Uma jogada de relacionamento que demonstra inteligência emocional dentro do jogo. Enquanto isso, Nathalie Silva deixou escapar sua preferência no Tá na Reta sem qualquer cerimônia. "Eu prefiro que ela, Marina, saia, já que eu não tive troca nenhuma. Sem filtro, sem rodeios, esse tipo de declaração dentro de um reality tem peso. E as câmeras do Disney Plus registraram tudo." O clima geral da Casa do Trampo era de análise e de movimento. Morena resumiu bem a dinâmica. O grupo do trampo tinha votado de forma aparentemente coordenada em escova. E Nikita apontou isso. "Votou de manada, foi tudo no escova." Sheila negou e explicou que o critério foi votar em quem estava mais apagado dentro do jogo. Escova, com perfil mais discreto, acabou pagando o preço. E na quarta-feira, 29, aconteceu a primeira festa da temporada. Um momento que é sempre explosivo nos realities de confinamento. Após a festa, com álcool e música relaxando as defesas de todos, as conversas ficaram ainda mais soltas, as alianças mais visíveis e os julgamentos mais sinceros. O dia seguinte seria de eliminação. Mas antes da eliminação, rolou uma das dinâmicas mais temidas de toda a semana, o famoso VAR da Casa do Patrão, onde tudo que foi dito nas sombras veio à luz. E o que foi revelado ali deixou participantes sem chão. Quem foi mais exposto? O que veio à tona? Isso você vai descobrir agora. Parte 6. O VAR revela tudo. O que estava escondido vem à luz. Na sexta-feira, 1º de maio de 2026, sim, no feriado do Dia do Trabalhador, a turma do trampo não teve descanso, literalmente. O Casa do Patrão não parou nem no feriado nacional, e os participantes foram convocados para enfrentar pela primeira vez a dinâmica que todo mundo temia: o VAR. Inspirado no árbitro de vídeo do futebol, o VAR da Casa do Patrão é uma dinâmica semanal, realizada às sextas-feiras, onde a produção reúne todos os participantes para assistir a uma seleção de vídeos com conversas, estratégias e atitudes que aconteceram durante a semana. Coisas que deveriam ter ficado em segredo, mas que as câmeras registraram e o público acompanhou no Disney Plus. É o momento em que o que era dúvida vira certeza. E o que parecia pequeno pode ganhar proporção enorme. Essa primeira rodada do VAR foi histórica justamente por ser a estreia da dinâmica. O programa estava apenas na sua primeira semana,
E os participantes ainda estavam se conhecendo, ainda estavam testando limites. Então, ao serem confrontados com as próprias falas e atitudes numa tela diante de todos os colegas, o constrangimento e a tensão foram inevitáveis. A dinâmica funcionou como uma espécie de tribunal coletivo. Quem havia dito algo nas costas de alguém foi confrontado. Quem tinha agido de um jeito na frente e de outro por trás teve que explicar. Segundo os relatos que circularam nas plataformas e no próprio Disney Plus, o VAR colocou alguns participantes em situações delicadas. Conversas estratégicas que vinham sendo construídas com cuidado foram expostas prematuramente. O formato é um diferencial importantíssimo do Casa do Patrão em relação a outros realities. Em vez de deixar fofocas e mal-entendidos se acumularem por semanas, o VAR funciona como uma válvula de pressão semanal, traz o confronto à superfície de forma estruturada, com evidência visual. É impossível negar o que foi filmado. Boninho havia prometido em entrevistas que o VAR seria um dos momentos mais tensos e mais assistidos do programa. E pela repercussão nas redes sociais logo após a exibição, parece que ele entregou. E enquanto o VAR agitava a casa toda na sexta, o relógio corria para o maior momento da semana toda, a primeira eliminação, na quinta-feira anterior. Sim, seguindo o calendário fixo do programa. E a decisão do público foi clara. Mas uma coisa que muito pouca gente sabe é que, além de tudo que vimos na televisão, rolaram bastidores intensos que as câmeras da TV aberta não mostraram, mas o Disney Plus registrou. O que aconteceu de verdade dentro da casa fora das telas principais? Você vai ficar impressionado. Segunda pausa. Meta dos 10 mil do canal Mundo Agora. Opa, para tudo! Para! Preciso te pedir um favor aqui. Olha, se você está assistindo esse vídeo aqui no Tutubi ou no Totok e ainda não se inscreveu no Mundo Agora, eu preciso te convencer agora, tá? Não tem muito jeito não. A nossa meta é chegar a 10 mil inscritos. E essa é literalmente a única meta desse vídeo. Com 10 mil, o Tutubi libera a monetização e com a monetização, a gente consegue investir em melhorias. Mais vídeos por semana, melhor qualidade de áudio, mais conteúdo exclusivo sobre os seus reality shows favoritos. É simples assim. E olha, aqui no Mundo Agora, a gente sempre segue de volta. Então você se inscreve, a gente vai lá e segue você de volta. Todo mundo sai ganhando. Ah, e quem já se inscreveu, vocês são os heróis do nosso canal. Obrigado demais mesmo, de coração. Mas olha a real, ainda falta muito. Estamos longe ainda dos 10 mil, mas acredito que com Deus na frente e com esse povo incrível que nos assiste todo dia, a gente vai chegar lá. Se Deus quiser, bateremos os 10 mil. Me ajuda? Inscreva-se agora, é rapidinho. Parte 7. A primeira eliminação. Marcelo Escova deixa o jogo e revela os bastidores. A primeira eliminação da história do Casa do Patrão aconteceu na quinta-feira, 30 de abril de 2026. 3 participantes estavam no Tá na Reta. Marina Keller, a consultora comercial do Pará, Jovan Nascimento, o motoboy e instrutor de capoeira de Recife, e Marcelo Escova, o produtor de eventos paulistano de 43 anos. A dinâmica de votação do Casa do Patrão funciona pelo voto para ficar. Quem recebe menos votos do público é eliminado, e ao sair precisa devolver 90% do dinheiro acumulado para o patrão da semana. Ou seja, sair não é só perder o jogo, é sair financeiramente no prejuízo. Os números das enquetes e da votação foram reveladores. Marina Keller liderou com folga, com cerca de 47% dos votos. Jovan Nascimento ficou em segundo, com aproximadamente 28%. E Marcelo Escova, com pouco mais de 24%, foi o menos votado pelo público. E assim se tornou o primeiro eliminado da história do Casa do Patrão. A diferença entre Jovan e Escova era de apenas 3,7 pontos percentuais. Um fio de cabelo. Depois de deixar o programa, Escova foi aberto e honesto nas entrevistas. Ele reconheceu que o curto período de confinamento dificultou a formação de alianças sólidas. Foi pela conexão que não tive, e a maioria da galera já sabe das estratégias de reality. Ele admitiu ter sido discreto demais em alguns momentos, o que pode ter passado ao público a imagem de alguém que não estava jogando com força. Mas Escova também trouxe revelações que movimentaram as redes. Ele afirmou ter se decepcionado com Sheila Barbosa, dizendo que ela havia feito comentários negativos sobre ele durante o confinamento, algo que o surpreendeu porque ele achava que havia uma relação de apoio mútuo com a capitã da PM. A situação mostrou que dentro da casa, as aparências enganam.
E alianças que pareciam sólidas na superfície podiam ser frágeis por baixo. Em um momento emotivo pós-eliminação, ao vivo, Skova foi surpreendido com a presença de sua mãe e depois reencontrou o filho de 3 anos. Cenas que emocionaram o público e mostraram o lado humano por trás de cada jogador. A primeira eliminação deixou o recado. No Casa do Patrão, perfil apagado não sobrevive. O público quer ver personalidade, posicionamento, jogo visível. Agora que você já sabe tudo sobre a eliminação, sobra uma pergunta que ninguém ainda conseguiu responder direito. Quem é o favorito do público para ganhar o Casa do Patrão? E mais, o que a segunda semana vai trazer de novo que promete mexer com tudo que foi construído até aqui? Não vá embora porque a parte final tem informações que vão te deixar na ponta da cadeira. Parte 8. Balanço final, favoritos do público e o que vem por aí. Chegamos à reta final desse resumo histórico da primeira semana do Casa do Patrão. E eu preciso fazer um balanço completo com você, como o super fã assumido que sou desse programa. Essa foi, sem sombra de dúvida, uma das estreias mais comentadas da televisão brasileira em muitos anos. Entre os problemas técnicos, as gafes ao vivo de Hassum, a punição de Jackson, o conflito de Luiz Felipe com Sheila, a treta de Thiago com o restante da casa, o VAR e a eliminação de Skova, foram 7 dias de conteúdo intenso, emocionante e às vezes hilário. Do lado positivo, o formato é original e inteligente. A ideia das 3 casas com hierarquia real, onde quem está no trampo literalmente serve quem está na casa do patrão, cria conflitos orgânicos que não precisam de roteiro. A divisão de dinheiro real como consequência das decisões aumenta as apostas de cada jogada. O VAR semanal é uma adição poderosa que mantém a honestidade em xeque. E o fato de todos os participantes serem anônimos, sem seguidores famosos por trás, coloca todo mundo em igualdade de condições. E o público precisa gostar de verdade das pessoas, não da fama delas. A vinheta do programa ganhou elogios especiais. Com música inédita de Zeca Pagodinho, ela foi celebrada como reality raiz por muitos telespectadores, reforçando a proposta de autenticidade que Boninho buscava entregar. O prêmio máximo de 2 milhões é uma das maiores apostas de reality show da história recente da televisão brasileira. E o valor não é fixo, ele cresce e diminui conforme as dinâmicas, o que torna cada decisão dentro da casa ainda mais pesada. Entre os nomes que mais se destacaram na primeira semana e que têm potencial de protagonismo nas próximas: Nikita Salvador, a advogada, pela inteligência emocional; Morena, pela leitura de jogo apurada; Sheila Barbosa, pela personalidade forte; e Thiago Monteiro, que se posicionou logo de cara e pagou o preço social por isso. E Luiz Felipe Alvim. O primeiro patrão entrou na história como o homem que começou mandando em todo mundo. Como ele vai se comportar a partir de agora, quando não for mais ele o chefe? Essa é uma das perguntas mais interessantes das próximas semanas. O Casa do Patrão tem 81 dias de programa pela frente. A primeira semana foi apenas o trailer. Terceira pausa. Meta final. 10 mil inscritos no mundo agora. Chegamos ao final desse vídeo enorme, cheio de informação, com muito carinho preparado para você aqui do Mundo Agora. E olha, eu não vou embora sem falar de novo sobre essa meta, tá? 10 mil inscritos. Esse número é o nosso sonho, é o nosso objetivo, é o que nos permite continuar trazendo esse tipo de conteúdo de qualidade de graça para você. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, por favor, faça isso agora. É o menor gesto possível da sua parte, mas tem um impacto enorme para o canal. E lembra, aqui no Mundo Agora, a gente sempre segue de volta. Então você se inscreve, eu te sigo de volta. É uma troca justa. Quem já se inscreveu, você é especial demais, valeu de coração. E para quem acabou de se inscrever, bem-vindo ou bem-vinda à família Mundo Agora. Você chegou na hora certa. Falta muito ainda para os 10 mil. Mas com Deus na frente e com vocês do lado, eu sei que a gente chega lá. Se Deus quiser, os 10 mil inscritos vêm. Minha gente, chegamos ao fim. E eu preciso agradecer de verdade cada pessoa que assistiu esse vídeo até aqui. Isso não é automático, isso é escolha. E você escolheu passar esse tempo com a gente aqui no Mundo Agora. Isso tem valor imenso para mim e para toda a equipe do canal.
O Casa do Patrão promete ainda muito mais pela frente e a gente vai estar aqui, semana após semana, trazendo tudo com os detalhes, os bastidores, os nomes, as tretas e as estratégias que você precisa saber. Porque aqui no Mundo Agora, a informação chega rápida, completa e sem enrolação. Cuida de você, cuida de quem você ama. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu demais!